Glória a Deus. Meus amados irmãos, com muita alegria em nosso coração, eu vos cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão nos acompanhando aqui a nossa live Café com Bíblia. Deus abençoe a nossa irmã Helena Santos. Deus abençoe a minha esposa, a pastora Norma. Enfim, que a boa mão de Deus continue estendida sobre a vida de todos vocês. Esta noite, neste Café com Bíblia, Deus ele tem algo tremendo para ministrar sobre sua vida. Eu quero compartilhar com vocês alguns versos da Bíblia Sagrada. É um texto bastante conhecido, porém a palavra de Deus, ela é nova, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela é poderosa. E eu quero repartir com vocês estes versos bíblicos para a nossa edificação espiritual. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Estarei lendo alguns versos bíblicos para o nosso elevo espiritual. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa porção da Bíblia Sagrada, escrito aqui no livro do profeta Ezequiel. A Bíblia Sagrada vai nos falar dos profetas menores e dos profetas maiores. Os profetas menores são os profetas que vai de Oséias até Malaquias. E os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e o profeta Daniel. Pastor, por que eles são conhecidos como profetas maiores? É porque eles eram maiores? Eles tinham uma estatura maior do que os menores? Não. Eles são conhecidos como profetas maiores porque o ofício do seu ministério teve um longo período. Eles profetizaram por muitos anos. Então, Ezequiel é conhecido por nós, estudantes da Bíblia Sagrada, como profeta das visões. Pastor, por que Ezequiel é conhecido como o profeta das visões? Porque Deus lidera algumas visões. Deus mostrara para Ezequiel algumas visões. E quando nós abrimos esse livro do profeta Ezequiel, muito especial, neste capítulo que nós lemos, de número 37, vai nos falar sobre a visão do vale de ossos seco. Perceba, a Bíblia Sagrada está nos falando no verso de número 1, que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor levou Ezequiel em espírito, e pôs Ezequiel no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Aqui nós começamos a aprender algumas lições que nós vamos extrair dessa passagem bíblica para a nossa
meditação, para o nosso aprendizado espiritual. Em primeiro lugar, perceba, olha o que o texto diz no verso de número 1, Ezequiel dizendo: "E veio sobre mim a mão do Senhor", glória a Deus. Eu quero te dizer algo nesta noite de quinta-feira, nessa live, nessa transmissão, que assim como a mão do Senhor veio e estava sobre a vida de Ezequiel, Deus não mudou. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo, ele não muda. Então, assim como a mão do Senhor estava sobre o profeta Ezequiel, Deus me traz aqui nessa noite, Deus te traz aqui nesta live para te dizer essa palavra, que a mão do Senhor, ela está estendida sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. A mão grande de Deus, a mão potente de Deus, a mão poderosa de Deus, a mão magnífica de Deus, a mão gloriosa de Deus, a mão perfeita de Deus, a mão formosa de Deus, a mão do Deus Todo-Poderoso está estendida sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Isaías, ele vai dizer no capítulo 59 e no verso de número 1 do seu livro, diz a Bíblia Sagrada: "Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que o Senhor não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados, para que o Senhor não possa ouvir." Então Ezequiel está dizendo que veio sobre ele a mão do Senhor. Então recebe essa palavra nessa noite. A mão de Deus está estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. A mão de Deus está estendida sobre você. Glória a Deus. Agora perceba, meus queridos irmãos, o verso de número 1 ainda. O texto vai dizer que veio a mão de Deus sobre Ezequiel e levou Ezequiel em espírito e pôs Ezequiel no meio do vale de ossos secos. Porque Deus levou Ezequiel e colocou Ezequiel no meio de um vale de ossos seco. Deus não poderia colocar na ponta do vale, Deus não poderia colocar Ezequiel na diagonal do vale. Sim, mas por que o texto diz que Deus colocou Ezequiel no meio do vale? Sabe por que Deus colocou Ezequiel no meio do vale? Para Ezequiel ter uma visão completa daquilo que Deus queria fazer através da vida dele e na vida dele. Então, às vezes, Deus vai te levar para o meio do vale, para o meio de uma situação. Para quê? Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, Deus te leva no meio do vale para você ter uma visão completa da restauração que Deus quer fazer na tua vida. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Que a restauração que Ele vai fazer na tua vida, depois dessa palavra, ela vai ser íntegra, ela vai ser completa, ela vai ser absoluta, vai ser uma restauração tão tremenda na tua vida que vai atingir todas as áreas da tua vida, área espiritual, área material, área psicológica, do psique, área emocional, todas as áreas da tua vida. A restauração de Deus vai acontecer para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Continuamos a meditar nessa porção bíblica. Queridos irmãos, essa porção bíblica de Ezequiel 37, ela é muito rica, ela possui muitas pérolas dentro dela, muitas lições que nós vamos aprender em alguns minutos nessa oportunidade. Olha a segunda riqueza do texto, o verso 2, acompanhe, diz assim, Ezequiel dizendo: "E me fez andar
ao redor deles. Deixa eu explicar e aplicar para vocês glorificar a Deus. Quando Ezequiel disse, Deus me colocou no meio de um vale. Perceba que Ezequiel está no meio de um vale. Tem muitos ossos sequíssimos. Só que o texto fala que Deus fez Ezequiel andar. Ou seja, Ezequiel, ele ficava dando volta em redor do vale de ossos secos. Aqui a gente aprende uma grande pérola, pastor. Qual é a pérola desse verso de número 2? É que Ezequiel, ele não fica parado no meio do vale. Deixa eu já lhe adiantar nessa noite de live, glória. Deixa eu te adiantar e lhes entregar essa palavra, que Deus é Deus de monte, mas Deus também é Deus de vale. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus fala no monte, mas Deus fala no vale. Deus revela-se no monte e Deus revela-se no vale. Deus é Deus de vale. Por que Deus é Deus de vale? Eu vou entrar no texto já. Por que Deus é Deus de vale? Porque a Bíblia fala em Oséias, capítulo 2, versículo 15, disse o profeta sobre o vale de Acor. Eu abrirei porta de esperança. Então, no meio do vale, Deus tem muitas portas para escancarar no meio do vale. O vale é tão interessante que Deus é Deus de vale, que o salmista, escrevendo o Salmo 23, a partir do verso 1, ele vai dizer, é bem verdade que o que eu estou dizendo está no verso 4, mas a partir do verso 1, o salmista vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda, agora vem o 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, no meio do vale, Deus, ele está com você. Então, Ezequiel, ele não vai ficar parado no meio do vale. Uma coisa é Deus te levar para o vale. E uma coisa é você ficar parado no vale. Outra coisa é você andar no vale. Andar no vale fala de se movimentar no meio do vale. Ezequiel não fica paralisado no meio do vale, de braço cruzado, olhando para os ossos secos. Não. Ezequiel começa a andar. Ezequiel começa a se movimentar no meio do vale. Ei, amados, deixa eu já liberar uma palavra profética da parte de Deus para a tua vida nessa noite. Vale, tá passando no vale, mas vale não é para fazer você parar. Vale não é para fazer você desistir. Você não vai ficar paralisado no vale. A tua chamada, o teu ministério não vai ficar paralisado no meio do vale. Sabe por quê? Porque Deus fez Ezequiel andar. Ele andou ao redor deles. Deus está falando aqui nessa noite, vai andar no vale, vai andar você, vai andar a tua casa, vai andar a tua chamada, vai andar o teu ministério, vai andar a tua vocação, vai andar os teus sonhos. Sabe os teus projetos que estão engavetados? Os teus projetos também vai andar, porque quando Deus leva Ezequiel e coloca no meio do vale, é Deus dizendo, Ezequiel, vale não é lugar de você ficar parado. Então, se Deus te levou para o vale, é porque o Deus de Ezequiel, ele tem um propósito contigo no meio do vale. E qual é o propósito? É de fazer você andar, é de fazer você se mexer, é de fazer você se movimentar no meio do vale. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Agora Deus vai fazer uma pergunta para o profeta Ezequiel. E a pergunta é essa: Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel vai responder e vai dizer, Senhor Jeová, tu o sabes. Perceba que Ezequiel, ele vai jogar a responsabilidade para Deus. Mas essa pergunta, ela é uma pergunta que dá um nó na nossa mente. Sabe por quê? Olha a pergunta de Deus para Ezequiel. Ezequiel, esses ossos poderão viver? Não é Deus quem dá vida? Deus não sabia que ele tem vida para dar vida para os ossos? Então por que Deus vai perguntar para o profeta? Ezequiel, esses ossos poderão viver? Sabe por quê, irmãos? Porque tem perguntas na Bíblia que Deus pergunta para
provocar a nossa fé, para mexer com a nossa reação, para ver se a gente vai se acomodar ou a gente vai reagir de acordo com a pergunta dele. Tem muitas perguntas na Bíblia que são perguntas emblemáticas da parte de Deus. Essa aqui é uma pergunta emblemática, Ezequiel. Esses ossos poderão viver, Ezequiel? É uma pergunta emblemática. Outra pergunta emblemática na Bíblia, somente para termos um certo conhecimento daquilo que eu estou falando, foi quando Deus perguntou para Jó: Jó, aonde estava tu quando eu coloquei os alicerces da terra? Deus sabia que Jó não tinha resposta para nenhuma pergunta, mas por que Deus perguntou? Quer ver uma outra pergunta muito emblemática na Bíblia? Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Olha, se fosse eu iria responder: eu quero ver. Mas Jesus não sabia que ele era cego. Jesus não sabia que se perguntasse para ele, logicamente ele iria responder: eu quero ver. Porque se tem uma coisa que um cego quer na sua vida, é enxergar. Aleluia. Mas por que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? É igualmente essa pergunta aqui. Porque Deus perguntou para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos poderão viver? Ezequiel vai dizer: Senhor Jeová, tu o sabes. Por quê? Porque o poder de trazer a vida, aquilo que não tem vida, não pertence ao profeta, glória a Deus, pertence ao dono da vida. Por isso que Deus vai perguntar: esses ossos poderão viver, Ezequiel? Ele falou: Senhor Jeová, tu o sabes. Agora vem a cereja do bolo. Deus vai perguntar: então, Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos. Aqui eu tenho uma outra pérola para te entregar. Pastor, qual é essa pérola? A pérola é que no meio do vale de osso seco, você só tem duas escolhas: ou você é osso, ou você é profeta. Eu vou repetir: ou você é osso, ou você é profeta. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Deus não te chamou para você ser osso seco. Deus não te chamou para você ter um ministério de sequidão. Não. Deus te chamou para você ser profeta. E profeta profetiza a palavra de Deus. Então Deus vai dizer: Ezequiel, filho do homem, profetiza a minha palavra. E diz assim: assim diz o Senhor, osso seco, ouve a palavra do Senhor. E Ezequiel profetizou a palavra do Senhor nosso Deus. E a Bíblia fala que os ossos ouviram as palavras do profeta. Sabe por quê? Porque quando Deus quer, até ossos cria ouvido. Quando Deus quer, até ossos secos, sequíssimos, no terceiro estágio, aleluia, tem que ouvir a voz do dono da vida. Agora perceba que só vai ter restauração no meio do vale, porque Ezequiel, ele vai agir. Pastor, qual é a ação do profeta no vale? A ação do profeta no vale é essa: abrir a boca e profetizar. Porque quando Ezequiel profetizou, quando Ezequiel agiu no meio do vale, então os céus reagiu, oh glória. Então Deus está falando aqui nessa noite: quando você agir no meio do vale, então os céus vai reagir ao teu favor. Profetiza, ó Ezequiel. E Ezequiel profetizou. E a Bíblia Sagrada diz que veio dos quatro ventos o Espírito e soprou no meio do vale de ossos secos. Agora, olha o que eu acho interessante nesta passagem bíblica, que o texto fala que veio nervo e fez crescer a carne, e estendeu a pele sobre os ossos, aleluia, e veio o Espírito e entrou dentro deles. Oh glória! Aqui eu tenho uma pérola, aqui eu tenho mais uma lição para o nosso aprendizado espiritual. Perceba que Deus nunca vai começar, esse negócio é forte que eu vou dizer agora, Deus nunca vai começar
uma restauração de fora para dentro. Aleluia. Glória a Deus. Deus só começa a restauração de dentro para fora. É por isso que Paulo disse que aquilo que está dentro dele se renova a cada instante, de dentro para fora. Então a restauração de Deus é de dentro para fora. Agora perceba, antes de vir carne, antes de vir pele, antes de vir nervo, antes de vir as articulações, os esqueletos teve que ficar de pé. Você vai colocar a carne aonde? Você vai colocar os nervos aonde? Você vai colocar as articulações aonde? Você vai estender a carne sobre o quê? Então, antes de Deus trazer a carne, antes de Deus fazer crescer a pele sobre o esqueleto, Deus vai colocar de pé os ossos. Deus vai colocar de pé os esqueletos. Esqueleto fala de estrutura. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Que a restauração dele na tua vida vai começar de dentro para fora. Ou seja, Deus te trouxe aqui nessa live para te dizer essa palavra, glória a Deus, que ele vai restaurar a tua estrutura. Na tua estrutura, o diabo não toca. Na tua estrutura, o diabo não mexe. Então, primeiro, Deus está restaurando, Deus está montando a tua estrutura. E depois que Deus coloca a estrutura de pé, aí sim, aí que vem carne, aí que vem nervo, aí que vem pele. Glorificado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Mas tem mais alguns segredinhos nessa passagem bíblica. Perceba, o vale, os ossos secos estavam ali enterrados, ali sobre, ou melhor dizendo, sobre o vale, os ossos estavam sequíssimos há muitos dias. E quem é que deixa ossos secos de pessoas sobre a terra? Não, ninguém é doido. As pessoas, quando alguém morre, logo vai se enterrar, para que os ossos fiquem debaixo da terra. Mas por que esses ossos do vale de osso seco estavam sob a superfície? É simples, é porque quando Deus tem projeto na vida de alguém, Deus não permite que esse alguém seja enterrado. Ora, se aqueles ossos secos estavam ali, é porque Deus tinha projeto sobre a vida daqueles ossos secos. Ou seja, Deus não permitiu que aqueles ossos fossem enterrados. Oh, glória! Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite, através dessa live, dessa palavra? Que ele tem projeto na tua vida, que o diabo não vai te enterrar, que o diabo não vai enterrar a tua estrutura, os teus ossos, os teus sonhos, os teus projetos, não vai. Quem sabe você entrou aqui e você disse: pastor, a minha vida está sequíssima, muitas áreas da minha vida está só o osso, está tudo seco, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. O Deus não vai permitir que esses ossos sejam enterrados. Se está sob a superfície, é porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Assim como Deus não desistiu daquele vale de osso seco, que era o exército, era a casa de Israel, Deus manda eu te dizer, ele não desistiu de você. Você pode errar, você pode falhar, você pode desistir, você pode até pecar, você pode até voltar para trás, mas o Deus de Ezequiel manda te dizer nessa noite que ele não desistiu de você. Agora, para finalizar a minha fala, para finalizar essa reflexão do vale de osso seco, perceba, quando Ezequiel vai profetizar, vem o Espírito e assopra sobre o vale, e o vale ganha vida, os ossos ganham vida, e a estrutura, o exército se coloca de pé. Mas perceba que veio o vento do Espírito de Deus e soprou dos quatro cantos da terra sobre aquele vale de osso seco. Porque o vento do Espírito veio dos quatro cantos. O vento do Espírito veio o vento do norte, vento do sul, vento do leste, vento do oeste. Por quê? Porque o vento soprou e veio dos quatro cantos. Era Deus dizendo: Ezequiel, não vai ficar
um canto da tua vida que não seja restaurado. Não vai ficar um canto da tua vida que o vento da restauração não passa. Então Deus, esta noite, Ele está trazendo vida para você. O próprio Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Então nessa noite, meu querido irmão, meu amigo da palavra de Deus, recebe essa palavra para a glória de Deus, restauração no meio do vale. Deus te chamou para você ser boca dele. Deus te chamou para você profetizar a palavra. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos capítulo 10 e versículo de número 8. Então recebe vida nessa noite. Deus está colocando de pé a tua estrutura. Deus está trazendo vida para você. Sequidão nunca mais, morte espiritual nunca mais, porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Então fique com essa palavra, avivamento no vale de ossos seco. Aonde o vento do Espírito passa, tem vida. E Deus está trazendo vida para a tua casa, para a tua família.